Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática Sublime, sou o professor Davidson. Trouxemos aqui um desafio proposto pela Associação Nacional dos Professores de Matemática da Educação Básica. Vou deixar o link dessa página aqui nos comentários aí do vídeo, tá bom? Esse desafio chama-se Xadrez 960. E na apresentação desse problema diz o seguinte: você já ouviu falar do xadrez 960 e de sua relação com a matemática? Este é um jogo derivado do xadrez, no qual as peças por trás dos peões são embaralhadas de modo que os bispos fiquem em casas de cores diferentes. O rei fique entre duas torres e as pretas espelhem a posição das brancas. Então a gente tem aqui uma das 960 posições, bom? Foi de acordo com o que foi colocado aí, certo? Onde os bispos estão em casas de cores diferentes. Entre as duas torres encontra-se o rei, e a posição das brancas é justamente espelhando aqui a posição das pretas, tá vendo? Então no vídeo de hoje a gente vai mostrar como chegou a essas 960 posições, ok? Então para isso a gente vai usar uma planilha eletrônica, aqui o Excel. Deixa eu abrir aqui para vocês. Aqui eu só fiz o seguinte, era uma planilha em branco, e a gente só colocou aqui, para diferenciar uma coluna da outra, nós pintamos aqui 4 colunas de preto, ok? Para facilitar aqui a visualização. Não sei se todo mundo sabe, mas uma planilha eletrônica é um universo de coisas que a gente pode fazer. E uma delas, que a gente vai usar aqui, é programar uma planilha. E essa programação vai ser de acordo com as regras que foram colocadas lá, aquelas 3 regrinhas lá, que basicamente as posições que a gente vai ter aqui, a gente pode observar, por exemplo, apenas essa linha, tá? A primeira linha, já que nessa linha aqui é espelhado nessa aqui de cima, ok? Então a gente já tinha até elaborado 3 programinhas, tá? Que a gente aqui chama de macro, para, primeiro, uma macro vai colocar a posição dos bispos no tabuleiro, no caso na primeira linha. São 3 blocos de notas aqui, também vou deixar aí o link para vocês baixarem, tá bom? Esse primeiro aqui, essa primeira parte, refere-se à posição dos bispos. Vou pegar aqui, ó, abrir, vou copiar e vou jogar aqui, ó, no Excel. Como é que eu vou fazer? Eu venho aqui em desenvolvedor e venho aqui, ó, em Visual Basic. Ou então você pode apertar aí no seu teclado Alt F11. Então vem aqui, ó, inserir módulo. Nesse módulo 1 a gente vai clicar aqui e vai colar aquele código. Beleza, está aqui. Bom, para facilitar um pouquinho, vamos fazer o seguinte, a gente vai fechar essa janela e aqui, pessoal, a gente vai clicar aqui em inserir, a gente vem aqui em formas, a gente vai escolher aqui uma forma, por exemplo, esse retângulo aqui, ó, só posicionar aqui, tá bom? Vou fazer o seguinte, eu vou dizer que isso aqui é A bispos. E nesse retângulo aqui, a gente vai associar aquela marca. Como é que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui com o esquerdo, logo em seguida com o direito aqui nesse retângulo e vai colocar, ó, atribuir macro. Clicou, vem aqui, ó, clica em A bispos. Dá OK. Veja só. Quando eu clicar aqui, o que é que vai acontecer? Ó? Vai aparecer até uma mãozinha. Clicou. Olha que interessante, pessoal. O que é que eu tenho aqui? Cada linha representa uma possibilidade. Veja só. Eu tenho um tabuleiro onde o meu bispo vai ficar na primeira coluna e o segundo bispo na coluna seguinte, aqui na direita. E outra forma, aqui é a segunda opção, é eu colocar um bispo na primeira coluna e outro bispo na quarta coluna, tá? Já que eles precisam estar em colunas de cores diferentes. Então a gente vai observar aqui, ó, a gente tem 16 possibilidades para isso. É interessante, caso você possa analisar com calma, se você tiver um pouco de habilidade em algoritmos, deixa eu colocar aqui o bloco de notas. A gente aqui, inicialmente, a gente vai definir aqui as variáveis, ok? Essa região aqui só está falando que é para limpar todo o conteúdo da planilha, tá bom? A gente está definindo aqui a variável linha igual justamente para lançar sequencialmente as possibilidades. E a gente faz aqui, ó, pessoal, um laço de repetição
entre os bispos, tá? A gente nomeou bispo E justamente o que vai ficar à esquerda e bispo D à direita. O bispo E vai variar de 1 a 7, variando aqui de 2 em 2, tá? Vai para o 1, depois para o 3, depois para o 5, depois para o 7. E a gente já está amarrando aqui o bispo D justamente para ficar nas posições pares, tá bom? Justamente para diferenciar as cores. Então aqui, ó, isso é a primeira parte do problema. A gente só está colocando os bispos, tá bom? A outra parte, a gente vai ter uma outra relação que foi dada, que é justamente em relação ao rei ficar entre duas torres. A gente vai fazer o seguinte. Tem essa segunda macro aqui. Deixa eu fechar aqui a primeira. Esse segundo bloco de notas vai posicionar as torres logo em seguida. Então, vou copiar aqui. Faço o mesmo processo lá no Excel, tá bom? Eu vou aqui em Desenvolvedor, Visual Basic ou Alt F11, tá bom? Eu venho aqui e vou mandar inserir outro módulo. Módulo em branco. E eu vou colar, pronto, aquela macro. É a B, bispos, torres. Justamente, vai aproveitar lá os bispos que já estão colocados e vai acrescentar as torres. Olha, quando eu clicar agora aqui, nesse retângulo, vai justamente posicionar os bispos e agora vai colocar as torres. E observe o seguinte, vai ter situações aqui que a gente vai ter que desconsiderar. A gente posicionou aqui torres em duas posições que estavam em branco. Olha, foi dito que o rei tem que ficar entre duas torres. Essa primeira possibilidade aqui eu vou descartar. Por quê? Eu tenho torre e torre logo em seguida. Então não tenho como colocar um rei aqui. Nessa segunda possibilidade, sim. Eu tenho aqui, ó, bispo, bispo, cores diferentes. Uma torre aqui nessa coluna. A outra pulou aqui, ó, tem uma lacuna. Logo em seguida uma torre aqui, do outro lado. Aqui eu posso colocar um rei. Nessa coluna, pessoal, não havia comentado, mas aqui tem um total de possibilidades de dois bispos em duas colunas de cores diferentes, tá bom? E aí a gente colocou aqui duas torres. Tem 87. Lembra que a gente vai ter que dispensar aqui, desprezar algumas situações. Por exemplo, a primeira, né? Que já está torre e torre de uma ao lado da outra. A gente vai aqui para a nossa terceira macro, que vai posicionar os bispos, as torres e o rei. Basta agora clicar aqui nessa terceira caixa e veja o que acontece. Olha só que interessante, pessoal. A gente tem aqui, ó, bispo e bispo, por exemplo, para a primeira possibilidade. Cores diferentes, não é? A gente tem aqui uma torre e a outra aqui. E entre as duas torres, há aqui um espaço para o rei. Então está justamente sobre aqueles critérios que foram colocados no início, né? Se a gente for observar, existem 320 possibilidades nesse tipo de organização das peças, tá bom? O que é que está faltando aqui, galera? Está faltando, ó, preencher essas três lacunas. E vai ser com o quê? Com os dois cavalos, né? E a rainha. Mas a gente conseguiu reduzir um problema extremamente complexo numa situação em que, para cada possibilidade dessa aqui, vamos supor que na primeira eu vou ter que preencher essas lacunas com dois cavalos e uma rainha, não é isso? Então eu vou fazer a permutação entre elas. Então, para cada possibilidade daquela, pessoal, a gente tem o seguinte. A gente tem que colocar um cavalo. Depois, a gente pode colocar logo em seguida outro cavalo. E depois a rainha. Então a gente vai ter que permutar essa ordem aqui. Logo em seguida a gente pode colocar logo cavalo, rainha e cavalo. Ou então rainha, cavalo, cavalo. A gente pode organizar os dois cavalos e a rainha em três possibilidades. Aplicando o princípio multiplicativo, eu tenho lá 320 possibilidades, não é? Segundo aquelas regras, vezes, tenho aqui três possibilidades, então vezes 3, aplicando aí o princípio multiplicativo, então isso aqui vai dar igual a 960, que é justamente o xadrez 960 que a gente queria abordar na aula de hoje, tá bom? Se gostou do vídeo, dá aquela curtida, compartilha, e se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e até a próxima.